Bem-vindos a mais um questionário Reaper Brasil, onde engenheiros de áudio de renome nacional respondem a perguntas relevantes acerca de mixagem. Quem está hoje por aqui é o Iago Marques, que já ganhou um Grammy Latino com o Baiana System, trabalhou com Renan Inquérito e na série Cangaço Novo no Prime Video. Hoje trabalha também na Musiversal, onde atua remotamente como engenheiro de áudio para clientes do mundo inteiro. Vamos às respostas do Iago. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui a convite de Tiziano para responder o questionário Reaper Brasil. Para mim é uma honra muito grande estar ao lado aí de colegas que eu admiro na indústria da música brasileira, né? Galera que trabalha em discos, né? Que eu cresci escutando, então para mim isso é muito massa. E também desde já deixando meus parabéns aí a Tiziano pela iniciativa. E uma curiosidade muito massa sobre a minha trajetória é que eu fui aluno do Tiziano na UFRN, então isso deixa mais especial, né? Tá aqui colaborando com um cara que foi meu professor, é meu colega de profissão e também um bom amigo. Rapaz, eu acho que de cabeça eu diria com uns 4 ou 5, mais ou menos. Então seria um reverb de sala massa para batera ou para percussões, tipo um Lexicon, é o meu preferido geralmente. Um reverb de plate e um reverb hall para voz, sim, são os meus preferidos. Então um plate tipo 140, que tem aí os plugins, acho que tem Arturia, tem UAD, tem Waves também. O hall, meu preferido é o MT250 da UAD, assim, soa fantástica, meu preferido, assim, disparado, né, tipo de reverb hall. Reverb Spring, aquele reverb de mola mais metálico, que tem aquele efeito mais boing, né, aquela coisa do som da mola, que eu gosto muito de utilizar em guitarras, então esse seria um outro reverb que eu teria no meu template. E ultimamente eu tenho utilizado bastante reverb meio de som de estúdio mesmo, tipo aquele Ocean Way da UAD. Então, acho que esses 5 tipos de reverbs, reverb de sala, de tipo Lexicon, plate, hall, mola e um reverb de estúdio, realmente som de sala de estúdio. Cara, se tu não conseguir mixar uma música com esses 5 tipos de reverbs, tem alguma coisa errada, porque pra mim é mais do que o suficiente, então já dá pra fazer a festa. Sinceramente não, por 2 motivos. Primeiro porque na minha concepção o volume não quer dizer nada com master, né? Porque a sensação de volume que a gente tem da música é primeiramente do arranjo, dos elementos que tem no arranjo. Então se um elemento que tem bastante médio está presente ali no arranjo, tipo um trompete ou guitarras com bastante distorção ou um prato, né, um crash que o batera está tocando que tem bastante brilho e está ali bem presente no arranjo, naturalmente a música vai ter sensação de volume, porque esse é o grupo de frequências que nosso ouvido entende como mais presente, né, mais sensível para os nossos ouvidos. Então naturalmente a gente sente que algo tem mais pressão, digamos assim, mais volume por causa desses instrumentos, né? Então, na minha concepção, o volume do arranjo, o volume da música, o volume da master vem disso, né? Desses elementos estarem presentes. E o segundo motivo é que, assim, eu não me importo tanto se a referência soa alta ou coisa do tipo, porque eu sei que cada música tem um contexto. Então, às vezes soa alto porque é uma música ali do início dos anos 2000 que todo mundo aloprava no volume e hoje já não faz tanto sentido. Ou porque é uma música que eu sei que tem um grave mais magrinho e naturalmente é mais fácil você dar volume lá no processo de master com limiter e tal, porque não tem aquela inércia, né, do grave ativando o limiter facilmente. Então quando a gente entende isso, né, que o volume da master vem do arranjo, vem da mix também, né, de uma mix ter mais médio, mais agudo, né, conceitualmente, a gente meio que se desapega disso de querer ter a master sempre alta. Então eu não me importo tanto com isso e não, para mim não é problemático. Cara, eu geralmente começo pela seção rítmica, a cozinha da música, bateria, percussões, baixo, mas antes mesmo de pensar em adicionar qualquer tipo de processamento, seja equalização, compressão, reverbs, efeitos, enfim, eu gosto de sentir a música já funcionando como um todo, né? O arranjo já funcionando do começo ao fim. Então geralmente eu faço um balanço de volumes entre todos os elementos, né? Já também um pouco do pan, para que eu consiga entender qual é a proposta da música e até onde eu quero chegar no processo de mixagem. E aí eu tendo esse play do começo ao fim e a música já fazendo sentido para mim, né, como um ponto de partida, aí sim eu começo a trabalhar na bateria, percussões, baixo. Então eu gosto de sentir essa pulsação da música, esse groove já mais preparado, mais pronto, antes de começar a processar as harmonias, as vozes, enfim. Então eu começo, né, pela seção rítmica da música. Cara, assim, em termos técnicos de afinar, né, geralmente eu não utilizo o autotune na voz inteira,
né, na track inteira, em modo automático mesmo, porque eu sinto, né, pelo menos na minha prática, que a afinação manual soa bem melhor. Não só com o Melodyne, mas eu não sei se vocês sabiam, mas o Autotune, eu acho que na versão Pro tem lá o modo gráfico que você pode ir e afinar só aquela notinha que está fora. Então, em termos de afinar por afinar, eu prefiro o processo manual mesmo, mas logicamente se for para utilizar a afinação automática como algum tipo de efeito, né, mais exagerado, tipo um efeito T-Pain ou aquela vozinha mais robótica, aí sim, beleza, né? Eu acho que o Autotune automaticamente ali fazendo aquela correção mais pelo fato de dar textura, eu acho que funciona muito bem. Cara, não, eu não utilizo em cada canal, assim, em todos os canais, né? Se esse é o sentido da pergunta, porque principalmente uma coisa que eu percebi, né, ao longo do tempo, nos últimos anos, até no meu processo de treinar o ouvido, né, essa questão mais educativa, né, auditiva, é que as músicas que eu realmente gosto, os instrumentos que não tem super grave, tipo bumbo e baixo, também tem grave, também tem corpo. Então violão, piano, às vezes até mesmo a voz. Então eu tenho aprendido a respeitar cada vez mais, né, essa região mais grave, esse calor, né, esse peso desses outros instrumentos. Então eu não tenho utilizado tanto assim o corte de graves, assim, em todos os canais. E quando é para controlar e esculpir os graves, eu tenho utilizado muito mais o low shelf do que o corte de grave. Até porque em algumas situações, quando a gente está lidando com elementos que foram gravados por múltiplos microfones, tipo uma bateria, ou às vezes um baixo, né, que tem um sinal direto do DI e do amp, por exemplo, o microfone do amp, a gente corre o risco de se utilizar um corte de graves em um desses canais e interferir na relação de fase desse canal com os outros elementos. E a gente acaba perdendo o corpo na soma total, né? Acaba perdendo um pouco desse impacto no grave na soma total do som dos outros microfones por causa desse corte de graves isolado que a gente utilizou só em um canal. Então eu tenho tido bastante cuidado com isso, né? Eu gosto desse cuidado porque eu acho que faz diferença, né, em como o grave soa na música como um todo. Cara, mixar, em termos de ficar o processo de mixagem, pausando a minha mix, escutando a referência do cliente, eu não faço isso. Eu não acho que é um processo que combina com o meu estilo de trabalho, não só por não ser tão prático, mas também porque eu acho que cada música tem a sua qualidade, né, o seu perfil. Então eu não gosto de ficar comparando diretamente durante o processo de mixagem. Logicamente eu escuto as referências que o produtor, o artista envia, para poder entender aonde eles querem chegar, ou qual é, digamos assim, o ponto de partida. Tipo assim, pô, se o cara me enviou 2 referências que tem bastante efeito na voz, então eu sei que isso é uma coisa importante para eles, né? Tem aquele delay, tem um reverb, né, mais na cara. Agora, ficar comparando assim, durante o processo de mixagem, não gosto de fazer isso. Às vezes, lá no final, antes de printar a mix e enviar para o cliente, né, a primeira mix, eu talvez faça alguma comparação com a referência, né, mais direta, mas eu não gosto de ficar comparando durante o processo de mixagem. Eu acho que isso me desconecta do sentido que a música precisa. Cara, ultimamente não tenho feito isso. No começo eu fazia bastante, mas muito mais por um processo educacional, de poder entender, né, o que eu estou trabalhando ali, ou também entender como as referências que eu gosto, ou que o cliente enviou soa em mono. Mas ultimamente eu não tenho feito isso, e eu diria que é muito mais por ter meio que aprendido a prever como é que vai soar em mono. Então acho que o tempo me ajudou a não utilizar mais essa técnica tanto assim. E como uma coisa que eu tenho feito bastante recentemente tem sido investir em monitoração e tratamento acústico, eu atualmente me sinto muito confortável em só utilizar aqui minhas caixas que eu utilizo atualmente, que são as Neumann KH310 e o subwoofer da Neumann, né, o KH750. E eu sei que se está soando bem aqui, eu não levo para outros cantos para escutar, tipo carro ou, sei lá, caixinha JBL. Eu não tenho mais esse costume, assim, ultimamente, porque eu estou muito confiante com o meu espaço de trabalho. Talvez a outra referência que eu escute mesmo seja o AirPods Pro, porque, enfim, é o fone mais utilizado no mundo, mas conferir em mono já não é uma técnica que eu utilizo tanto. Olha, eu tenho trabalhado bastante com edição recentemente, né, principalmente na Musiverso, que é uma plataforma que eu tenho trabalhado nos últimos 2 anos, e eu tenho sim o costume de quantizar a bateria, mas uma coisa que eu aprendi nos últimos 2 anos também, trabalhando bastante com edição, é que quando a performance já foi boa, a quantização que a gente faz na bateria, né, de botar o bumbo e a caixa lá no grid certinho, soa muito invisível, tipo assim, nem parece que a bateria foi editada, e continua soando tão natural quanto. Porque uma coisa que eu entendo assim do processo de edição é que editar é uma coisa, consertar é outra.
Então, se a bateria já está bem tocada e a gente quer dar aqueles últimos 10%, né, de cola ali na performance do artista, pô, show de bola. Eu acho que quantizar bumbo caixa funciona muito bem. Dependendo do caso, eu vou até ir manualmente em alguns hi-hats ou algumas viradas de tom e também edito, né, para ficar um pouquinho mais colado. E eu não acho que isso é algo, digamos assim, maléfico para o processo de produção de uma música. Rapaz, essa é uma pergunta capciosa e assim, tem muitos jeitos de se prosseguir com a resposta, né, para essa pergunta, mas eu diria uma coisa, principalmente entre essas duas empresas que estão aqui nessa pergunta, né, Suno e Moises. Em termos éticos, eu enxergo o Moises, pelo menos até agora, pelo que eu já pesquisei e utilizei, uma plataforma que tem uma fundação ética muito mais sólida e correta do que o Suno. Então o Suno está sendo processado aí por várias gravadoras grandes por ter literalmente roubado a propriedade intelectual e os direitos autorais dessas músicas para treinar um algoritmo, né, de criar música por IA, por prompt. E sinceramente isso é algo bem preocupante, porque apesar que logicamente são os artistas ali do topo que tem o maior número de repasses, né, dessas gravadoras que são os mais afetados, né, digamos assim, por vias legais, mas isso é algo que também afeta artistas independentes ou artistas que estão ali no bolo, né, desses acordos comerciais. Então o fato de uma plataforma como o Suno ter feito isso como ponto de partida para essa tecnologia deles, para mim assim, isso me deixa muito desgostoso com o tipo de serviço com que essa plataforma oferece. Então eu pessoalmente não utilizo, não gosto também de, sei lá, procurar conteúdo sobre esse tipo de coisa, né? Porque, enfim, para mim, eticamente não faz muito sentido. E o Moises, aparentemente, por outro lado, já utiliza a inteligência artificial, o treinamento de algoritmos e tal, de maneira muito mais ética, né? Tipo, pagar pelo que eles estão fazendo, né? Pagar os artistas, pagar, enfim, sei lá, os profissionais que estão aí treinando os algoritmos também, né? Então, eticamente, eu acho o Suno, como ponto de partida para a resposta, o Suno assim, bem baixo astral. Prefiro o Moises e eu até utilizo em alguns casos para poder, né, fazer alguma mágica que às vezes a gente precisa, e o Moises realmente é uma bruxaria, né, no bom sentido em alguns momentos. Agora sim, ajudar ou tirar nossos empregos, eu diria que alguns nichos realmente estão bem assim na reta de sofrer bastante, tipo composição de jingles ou música para comercial, ou dependendo do caso, não sei se vocês já perceberam, mas tu entra agora numa loja no shopping e você percebe que é uma música de IA tá tocando. Então, por alguma via, esses direitos autorais que foram pagos, que estavam sendo pagos, né, para esse tipo de reprodução, né, em público, já estão sendo afetados. Não sei se isso é o suficiente para tirar emprego, mas eu já consigo perceber que já é uma questão que está sendo já, né, sendo afetada de maneira direta. Mas, por outro lado, também é uma ferramenta como qualquer outra, né? Então, eu diria que o cara que é safo em produção musical, em arranjos, né, em composição, isso não é, digamos assim, o core, né, a fundação do trabalho desse cara. É uma ferramenta como qualquer outra. Às vezes, a pessoa está lá num dia que a criatividade não está tão legal, ou está num período de bloqueio criativo, bloqueio emocional, talvez um tipo de inteligência artificial para ajudar você a escrever uma letra ou criar um riff, massa, beleza, assim, show de bola. Mas o que eu vejo dos artistas que eu admiro ou que eu, né, interajo e tal, é que a galera utiliza muito mais como uma ferramenta de suporte do que simplesmente escrever um prompt e gravar a voz em cima e, enfim, lançar a música, né, soltar a música. Querendo ou não, se vocês pararem para pensar nos artistas que vocês admiram, é sempre porque tem algum tipo de diferencial, seja no som, seja na letra, nas melodias, enfim. E como inteligência artificial, né, essa coisa generativa da inteligência artificial nada mais é do que uma matemática por trás, né, além de todo o processo, número por número vai ser uma coisa bem pasteurizada e meio linha de produção que você vê que é tudo do mesmo. Então, para se destacar, provavelmente, né, quem depende desse tipo de ferramenta vai ser engolido por quem não necessariamente precisa disso para sobreviver artisticamente, né? Agradeço ao Iago por ter topado participar do questionário Reaper Brasil. Os links das páginas dele, das mixagens dele, vou deixar na descrição desse vídeo. Aproveitem para comentar quem mais vocês querem ver respondendo o questionário Reaper Brasil. Valeu!